A gente fala de tanta coisa, né? Fala de final de mundo, fala dos outros, né? A gente está sempre falando alguma coisa. Hoje nós vamos falar da segunda vinda de Jesus. Que coisa bonita, né? Mas o diabo é muito esperto. Ele faz a coisa parecer que é um terror. E não é. Jesus não pode ser terror para ninguém. Não pode. Jesus é aquela complacência. Jesus é aquela misericórdia. Jesus é aquele... Se ele não pode fazer o bem, o mal também ele não faz. Então, essa segunda vinda de Jesus é uma coisa muito boa para nós. Vai restaurar os nossos conselhos, os nossos morais, né? Vai restaurar tudo. O evangelho de hoje fala que Jesus obrigou os apóstolos, os discípulos, a entrarem na barca e ir na frente. Olha, aquela barca era de Pedro, não é? Então, o que aconteceu? Jesus mandou que eles fossem à frente ao alto mar. O mar, naquela época, para os judeus, era uma coisa desconhecida. Era um mundo desconhecido para os judeus. Então, os apóstolos, Jesus escolheu aquela figuração do mar, porque era muito importante. Aí, aconteceu o seguinte, Jesus subiu um monte para rezar, quer dizer, se elevou. A pessoa quando sobe um monte, ela se eleva, e a barca estava lá. A igreja, a barca de Pedro é a igreja, estava lá no meio do mar. Na quarta vigília da noite, naquele tempo, o tempo era dividido em 4. Na quarta vigília da noite, quer dizer, no final dos tempos, a hora que o tempo estava acabando, era noite, né? Jesus desceu. Desceu, ele quis estar com a igreja, ele quis estar com os apóstolos, ele quis estar conosco. Então o que ele fez? Ele foi andando sobre as águas, de encontro à igreja, de encontro à barca de Pedro. Mas aconteceu uma coisa estranha. Eles não conheceram Jesus. Quer dizer, no final dos tempos, a gente não conhece. Nós perdemos a figura de Jesus. É um fantasma. Eles acharam aquele estranho. O próprio Pedro é um fantasma. Eles custaram a reconhecer que era Jesus que estava retornando à sua igreja. Acontece uma das passagens mais bonitas da Bíblia, do Novo Testamento, que, Senhor, se for o Senhor mesmo, mande que eu vá de encontro. Permita que eu vá de encontro. Olha o que Jesus disse. Então vem. Quer dizer, Pedro, aquele Papa, né? O nosso Papa, porque todos os Papas são representantes de Pedro, então Pedro era o primeiro Papa. Pedro sai de encontro a Jesus. O que João Paulo fez? Não largou o Vaticano e não foi para o mundo inteiro pregando o Evangelho? Foi isso que ele fez. O João Paulo sabia disso. Ele sabia dessa promessa de Cristo de retornar no final dos tempos. Mas o que é final dos tempos? Final dos tempos é quando a coisa está saturada. A religião católica hoje está saturada de ventos ao contrário, saturada de bajulações, saturada de coisas que inconfessáveis, saturada de tanta coisa. Porque o que satura a coisa, o que faz a coisa não poder mais caminhar, é justamente os ventos contrários. É aquilo que faz. Porque quando a coisa está tudo bem, está tudo bem. Mas a igreja católica, apostólica e romana, ela está nesses ventos ao contrário. Quantos ventos contrários nós temos por aí afora? O demônio faz com que aconteça tantas coisas. Então nós estamos na quarta vigília da noite. Nós estamos no final dos tempos. E Jesus está retornando à igreja.
E João Paulo, ele entendeu muito bem aquilo, ele saiu para o mundo inteiro, ele saiu no mar. Senhor, se for o Senhor realmente, me ajude a caminhar até onde estão os meus irmãos em Cristo. E eu, São Paulo, saiu. Mas aconteceu o seguinte, chega num ponto que a gente acostuma até com as coisas que são perto de nós. João Paulo começou a duvidar. Mas será que eu estou fazendo certo? Pedro começou a afundar no mar. Jesus falou assim, um homem sem fé. E pegou na mão dele e levantou ele. A hora que ele fez isso, Pedro estava seguro pelas mãos de Cristo, eles dois entraram na barca e o vento acalmou. Quer dizer, isso é a história da igreja, é a história da segunda vinda de Jesus. Se vocês lerem essa passagem de Mateus, vocês vão ver que ali o que ele está contando é como Jesus vai chegar. A maioria não vai conhecê-lo, a própria igreja não vai conhecê-lo. Então, ele vai dar a mão a gente, ele vai nos ajudar. Não, sou eu mesmo. Vai tirar a gente dessas águas tempestuosas, desses finais de tempo. Agora, tem gente que vai continuar achando que é um fantasma. Não é? Deus, Jesus Cristo, não vem para todo mundo, não. Ele vem para todo mundo, mas não é todo mundo que vem para Cristo, não. Não é, não. Jesus vem para todo mundo, mas não é todo mundo que vem para reconhecer a supremacia dele entre as coisas. Então esse evangelho de hoje é sobre a segunda vinda de Jesus. Na quarta vigília da noite, Jesus andando sobre as águas e andando sobre os sinais de tempos confusos e difíceis. E o Pedro, que é muito bem figurado pelo Papa João Paulo, sai para esse mundo inteiro pregando o evangelho. Então nós sabemos que estamos no final dos tempos, porque nós tivemos um Papa que saiu lá do Vaticano e foi para o mundo inteiro pregar o evangelho. Esse é o Pedro andando entre as águas. Então nós temos certeza que a qualquer momento teremos essa visita amorosa de Jesus. Tá bom?